Muito boa tarde. Deixa eu só conferir com a nossa técnica lá. O microfone ligou? Ah, então tá bom. Essa coisa de tecnologia normalmente é o que complica um pouco às vezes. A gente vem com tudo preparado, a gente estudou a palestra, fez slide bonito e a tecnologia deixa a gente a pé, não é? Então a gente tem que tá tendo cuidado para que isso não aconteça. E eu, evidentemente, agradeço por todos que tornaram possível hoje nós estarmos aqui, nesse dia, falando sobre um tema que eu já estudei muito, já trabalhei muito com educadores, em seminários, em workshops, também deixando um pouco mais ameno o aspecto espiritual. Também já trabalhei com ele em escolas e empresas. E parece estranho, não é, que nós hoje comecemos a falar de inteligência emocional e aspectos espirituais diante de uma montanha e diante da imensidão do universo. Então eu até fico pensando assim, nossa, mas o que será que essa imagem está pretendendo dizer? O que será que ela quer nos transmitir? E por que é que ela está aqui? Porque nós todos, enquanto seres encarnados, somos criaturas que vivemos diante de duas realidades, né? Uma é a realidade universal, infinita, muitas vezes invisível, imponderável, aquele lugar de onde nós viemos, ou seja, aquele lugar que representa a nossa origem espiritual, né? Enquanto criaturas divinas, enquanto seres espirituais. Mas nós nos vemos hoje em dia sobre a crosta terrestre. Nós nos vemos hoje em dia tendo nos apropriado de um corpo físico e vivendo as condições da vida na Terra. Então essa é a representação da imagem, e a montanha é para nos lembrar que, como diz Calunga, vida é subida. Ou alguém achou que vida era descida? Vida é subida. Por quê? Porque nós estamos numa busca de um momento evolutivo melhor, de uma condição evolutiva melhor, e isso cria em nós um anseio, né? Uma projeção daquilo que vemos e esperamos como o melhor em nossa concepção, que muitas vezes nem é o melhor que Deus preparou para nós, mas aquilo que nós entendemos que representa um objetivo a ser seguido. Então esse para nós é o cume da montanha. Ou seja, nós estamos aqui nessa subida, uma subida árdua, e eu acredito que ninguém aqui vai discordar que essa subida que estamos subindo aqui hoje na Terra é árdua, ou ela está fácil para alguém? Né? Tá simples assim? Mandaram um helicóptero assim para puxar você para cima? Não. E por que isso acontece? Porque nós amadurecemos exercitando as nossas capacidades. Então ninguém evolui por nós. Nós temos um caminho diante de nós, mas a bem da verdade nós acabamos fazendo isso no nosso ritmo e muitas vezes com as nossas más escolhas, né? E aí quando o Calunga diz que vida é subida, ele diz uma coisa muito séria em seguida. Ele diz assim: porque se a gente se largar, a gente vai ladeira abaixo. Tá certo? Então é lógico que a gente tem as fases importantes e necessárias de repouso, é lógico que a gente tem os momentos de leveza, de prazer, de descontração, né? Infelizmente a gente tem muitos, eu pelo menos devo agradecer, porque vejo que são muitos na minha vida, momentos como esse, por exemplo, né? Em que se torna possível conversar sobre um tema que eu considero tão importante
e que eu imagino que faça tão bem para as outras pessoas como fez para mim e ainda faz. Então a gente tem os repousos, de vez em quando a gente para um pouquinho, né? Já viram aqueles filmes que aparece a expedição que vai para o Everest? Né? Aí tem o quê? Tem como se fossem estágios, então você para num certo ponto e você dorme ali, acampa ali, se acostuma a estar ali para depois subir mais um pouquinho, né? Mas, se você se largar, você rola morro abaixo. Né? Se eu quiser não ligar mais para nada, eu rolo morro abaixo. E não é porque a lei da evolução é assim, é porque eu escolhi. Então vamos falar um pouquinho sobre como que nós lidamos com as nossas emoções e como que elas podem nos ajudar se nós aprendermos com elas e se nós aprendermos a estar com elas e, num segundo momento, a aplicá-las naquilo que se reflete em aprendizado, em melhoria, em convivência. Bom, vamos começar então com o conceito do Livro dos Espíritos. Espírito, eu não sei, gente, tem um eco que aparece de vez em quando. Será que eu preciso ficar parada? É mais para o meio? É aqui? Ah, então tá bom. É que eu não estou querendo ficar na frente de ninguém, por isso que eu estou saindo um pouco de lado. Mas vamos lá. É que eu não quero ficar na frente do slide. Vamos tentar aqui. Vamos então começando com o termo espírito, que de alguma forma espírito é o próprio foco central de todo o estudo e de toda a filosofia espírita, ou seja, todas as nossas possibilidades de entender e de compreender o universo, elas começam quando Allan Kardec, fazendo algo que todo mundo considerava um passatempo e era uma brincadeira, né? Que eram os efeitos físicos que aconteciam com mesas, e ele, de tanto o amigo insistir, ele um dia foi ver do que se tratava, porque parecia que era só uma brincadeira. Ele, por trás daquilo que existe o quê? Existe o espírito. Então, na investigação desse fenômeno e na busca das causas desse fenômeno, ele consegue identificar que o responsável por aqueles movimentos é um espírito, e esse espírito começa a abrir para nós como se fosse uma janela ou como se fosse uma lente que amplia uma série de conceitos da vida espiritual. Então, o espírito, ele representa a nossa individualidade milenar, tá? Então, o que significa a nossa individualidade? Cada um de nós é uma unidade no sentido de que nós não nos dividimos, ou seja, nenhum de nós se separa em dois. Desde que fomos individualizados, né, do princípio inteligente, nós somos uma individualidade. Essa individualidade atravessa os séculos, né, em busca da sua evolução, da sua melhoria, em busca de aprendizado, em busca do desenvolvimento de melhores sentimentos e de uma vida que, no final da trajetória, é para ser uma vida de felicidade suprema. Mas não quer dizer que a gente não seja feliz hoje, se a gente souber buscar e exercitar essa felicidade. Dessa forma, então, nós somos essas individualidades. Mas como é que a gente evolui? A gente evolui indispensavelmente por meio das reencarnações. É claro que a gente aprende no mundo espiritual muita coisa, a gente estuda, a gente descobre muitas coisas, mas o evoluir e o exercitar todas aquelas faculdades que nos permitem nos tornarmos seres melhores, isso acontece na encarnação. E nessa encarnação, nós adquirimos também um corpo físico, tá? Então, nós temos o conceito, um dos dois conceitos de
no livro dos Espíritos falam de espíritos, tem duas perguntas. Uma é o que é o espírito? E os espíritos respondem, é o princípio inteligente do universo. Aí mais adiante pergunta, o que são os espíritos? E aí já se trata dos seres inteligentes da criação. E o inteligentes é a palavra em destaque aqui. Por quê? Porque a inteligência, ela tem dentro de si a própria semente da evolução. Todo ser inteligente, ele está sempre buscando algo mais, está sempre se desenvolvendo em algum aspecto, resolvendo um problema, criando alguma coisa, se dedicando a algo que possa torná-lo, né, uma inteligência mais elevada. Isso tudo, como eu disse, então, para evoluir. Nós somos espíritos, a gente vem aqui, a gente recebe esse presente de um corpo físico e esse presente, né, quando a gente está junto com ele, a gente está num exercício constante de evolução. Agora, quando a gente fala de inteligência, né, já que nós falamos de seres inteligentes, a gente precisa pensar um pouquinho no que significa inteligência. Eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia parece que as pessoas usam as palavras sem muita preocupação com o que elas significam de verdade, né? E me parece que ultimamente as redes sociais também estão favorecendo isso, porque você muitas vezes não sabe o que é, mas você simpatiza com a ideia, você curte e compartilha, né? E aqui a gente precisa realmente entender o conceito. Poxa vida, mas o que é inteligência? Inteligência, né, além de ser a capacidade essencial de todos nós, seres espirituais, ela tem algumas funções. E uma dessas funções é apreender conceitos, tá? Então ontem foi engraçado, foi muito legal, porque a gente estava conversando e teve uma hora que eu falei assim, antigamente as crianças brincavam no terreiro, não foi? E aí alguém falou assim, nossa, faz tanto tempo que eu não ouvi essa palavra, terreiro. Quem aqui já ouviu essa palavra, terreiro? Pois é, eu também. Antigamente as crianças brincavam no terreiro, que era aquela área no fundo da casa que continuava de terra, e que a gente brincava, e que a gente colhia fruta, e que a gente sentava embaixo da árvore, né? Agora, muitas pessoas, talvez, quando a gente fala em terreiro, não tenham esse conceito. Talvez elas estejam adquirindo esse conceito hoje aqui, especialmente se forem mais jovens do que nós, né? Porque a gente fala quintal, né? E muitas vezes, se for apartamento, a gente não tem nem quintal. Ou, dependendo do tamanho da casa em que a gente mora, a gente não tem nem quintal, mas antigamente a gente tinha o terreiro para brincar. E quando a gente aprende um conceito, algo muda dentro de nós, né? Se eu era uma pessoa que não conhecia, agora eu conheço. A partir de conhecer, eu me torno alguém capaz a utilizar tanto essa palavra quanto esse conceito. Não é legal? Então, quando a gente brinca, e às vezes eu gostava de fazer isso, eu gostava de abrir o dicionário ao acaso e encontrar uma palavra qualquer, só para descobrir uma palavra que eu não conhecia antes. Isso era quando eu era criança. A gente tinha aquele dicionário preto do MEC. Lembram desse dicionário preto do MEC? Que a gente tinha em casa, né? Antes da nova ortografia. Então a gente aprende coisas. Então, digamos assim, vamos pensar uma palavra difícil. Puxa vida, termostato, né? Talvez a gente já ouviu falar muitas vezes em termostato. E a gente nunca foi atrás de descobrir o que significa. Ou a gente sabe vagamente, mas não sabe para que serve. Então pode ser hoje o dia que a gente vai chegar em casa e vai tentar entrar lá no Google, né? Que hoje está mais fácil do que o dicionário. Bom, o que é um termostato? Se a gente colocar lá, define : termostato, vai aparecer um monte de informação. E vai ser algo novo que eu vou realmente saber. É como o conceito de espírito. Muitas vezes a gente ouviu falar em espírito, mas parece que espírito é uma coisa vaga, indefinida. Não, espíritos são os seres inteligentes da criação. E o que diferencia o espírito da matéria é exatamente a inteligência e a possibilidade de evoluir. Próximo, a inteligência permite produzir conhecimento, ou seja,
eu posso criar uma teoria sobre alguma coisa, eu posso criar um processo, um método para fazer alguma coisa, né? Eu posso criar um método para dar aulas, por exemplo, eu posso criar um sistema para entender melhor como que funcionam as galáxias. Tudo isso é conhecimento, tudo isso quase sempre está nos livros, hoje em dia está bastante disseminado na internet. Por quê? Porque todos nós que vamos nutrindo a nossa mente de conhecimento, em algum momento a gente junta aquilo e cria alguma coisa, especialmente diante de uma situação problemática. Já estiveram diante de uma situação problemática e inventaram uma solução eficiente e que resolveu? Veja só, resolver problemas também é uma habilidade da inteligência. Aliás, basicamente, todo mundo fala que a pessoa inteligente é a pessoa capaz de resolver problemas. E essa capacidade de resolver problemas, ela evolui dentro de nós, como evoluiu o nosso aprendizado de matemática, por exemplo. Lembram-se quando os nossos exercícios de matemática eram contas de somar e de diminuir? E aí um dia a gente aprendeu a multiplicação, que tinha a ver com a soma, mas era uma soma de parcelas iguais, né? Então eu abrevio essa soma de um monte de parcelas iguais. Vamos dizer que eu fosse assim, 1000 vezes 3. Aí eu ia ter que escrever 3 mais 3 mais 3 mais 3, 1000 vezes? Não, eu digo 1000 vezes 3, tá? E, bem, esse evidentemente é um exemplo. Depois a gente se passou a resolver problemas. Eu me lembro quando a gente aprendeu aqueles problemas de estrutura, lembram que a gente montava a estrutura e resolvia o problema e encontrava o valor. Depois a gente aprendeu que a álgebra ajudava a resolver problemas, a gente tinha os produtos notáveis, então a gente simplesmente entendia que esses produtos notáveis, eles sempre apresentariam um determinado resultado, muito mais simples, né? Ainda do que simplesmente ficar somando, diminuindo ou multiplicando. E a gente também usa a inteligência para transformar realidades. Então, quando a gente pensa em transformar, é transformar tudo. Às vezes é transformar a vida da gente. Às vezes é pensar no que a gente quer e melhorar ou alterar, ver o que é preciso tirar, ver o que é preciso acrescentar. Quando a gente, muitas vezes, está num edifício, a gente fala assim, nossa, mas esse mais atendendo a nossa necessidade, né? Hoje as pessoas vêm um número maior a assistir palestras, ou hoje as pessoas procuram muito livros. Então, o que eu faço? Eu tenho um prédio, aí eu falo assim, bom, eu preciso de um lugar onde eu possa acolher mais pessoas e onde eu possa instalar uma livraria onde as pessoas encontrem livros. Então, transformar realidades também é isso, né? Transformar realidades é, por exemplo, como a gente estava até comentando hoje, né, sobre os cadernos para a África. É chegar num lugar onde as crianças não tinham onde escrever, né, e transformar essa realidade, valorizando-as, né, entregando para elas que elas vão realmente utilizar por muita utilidade. Mas veja que bacana, quando eu faço isso para a África, eu faço isso por todas aquelas pessoas que também trabalharam nos cadernos, né? E eu até já fui também uma delas. Por quê? Porque você, ao resolver que você quer participar e desenvolver uma ideia, e desenhar e planejar, e alguns são bordados, alguns são colados, alguns são de tecido, alguns são de origami, os meus eram basicamente com origami, né, porque é uma paixão minha, aquilo também melhora o seu estado interior de alguma forma. E às vezes une as pessoas, porque a gente via fotos de grupos que se juntavam para fazer os cadernos. Vocês já viram essas fotos em algum lugar? Então, quer dizer, eu aproximo pessoas que estão com um propósito comum de ajudar outras pessoas. Olha só que bacana, isso também é transformar realidades, tá? E aí, a gente tem uma ligação muito estreita entre inteligência e aprender, né? A inteligência,
é a nossa capacidade, né, de aprender conceitos, tá? E esse aprender, ele necessita de um instrumento, ou seja, o que é que nós usamos para aprender? Nós usamos a mente. Então, todos nós que entramos num curso diferente, eu vou fazer aula de pintura, eu quero estudar matemática, eu quero estudar música, eu estou ativando conexões muito importantes da minha mente que vão permitir que alguns conhecimentos que até então eu não tinha e nem conseguia utilizar, passem a estar presentes e a serem utilizados. E aí, hoje em dia, a gente tem visto essa imagem do cérebro porque o estudo do cérebro evoluiu muito dos anos 80 e 90 para cá, tá? Então, o que nós sabemos hoje do funcionamento do cérebro, que é esse aparelho que a gente recebe dentro desse corpo em que a gente reencarna, tá? E que tem uma função muito importante, a gente percebe hoje em dia, através dessas formas contemporâneas de monitorar o funcionamento do cérebro, a gente percebe que nós temos duas mentes, em termos, vamos chamar de duas mentes por enquanto. Uma é a mente racional, e a mente racional é aquela que a gente já está mais acostumado a chamar de mente. Por quê? Porque ela funciona a partir da lógica e da análise, ela resolve problemas de matemática, ela classifica as coisas, né? Ela desenvolve processos, desenvolve métodos, abrevia etapas, enfim, ela tem essa eficiência de lidar com questões racionais, lidar com questões linguísticas, significados e entendimentos desse tipo. E nós temos também, né, desde os anos 80 e bastante popularizado a partir dos anos 90, uma mente emocional. Ou seja, nós temos a possibilidade de também resolver problemas, transformar realidades e aprender as nossas emoções. Antigamente, isso não era compreendido dessa forma. Antigamente, se a gente era uma pessoa muito emotiva, a gente era uma pessoa, ela é muito frágil, ela fica muito sensível, ela chora à toa, ou ela se abala por qualquer coisa, né? E as pessoas entendiam que ser inteligente era ser inteligente nesse aspecto da análise matemática, da lógica, da língua, né, da comunicação verbal. Mas a mente emocional, ela vem nos ajudar a aprender e criar realidades e resolver problemas no âmbito das emoções e dos sentimentos. Então imagine como isso fez diferença na nossa vida, porque até então as pessoas dizem assim, não, eu sou assim, eu sou desse jeito, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou desse jeito, né? Não tenho o que fazer. Ou então, eu sou uma pessoa que se irrita com qualquer coisa, eu sou uma pessoa pavio curto, não era? Não tinha esse tipo de expressão? Não mexe comigo não, né? E parecia que isso era um estado, tá? Permanente. Mas a partir do entendimento de que existe uma mente emocional e uma inteligência por trás das emoções, tornou-se também possível entender que, olha, eu posso ser capaz de reconhecer que eu sou uma pessoa pavio curto, eu posso decidir se eu quero continuar assim ou não, se isso está bom para mim ou não, e eu posso modificar esse aspecto dentro de mim. Desde que eu o reconheça e que eu assuma e que eu decida que eu não quero mais. Não é uma beleza? Vocês não acham que é uma possibilidade incrível? Quando nós, então, diante das emoções e também da razão, né, da mente racional, nós encontramos um equilíbrio, por quê? Porque às vezes
dentro dessas, né, da mente racional e da mente emocional, a gente cria um conflito, ou seja, eu acho que eu não devia ser assim, mas eu sou. Ou eu não queria ser assim, mas não sei o que fazer. Ou, eu já fiz isso de novo, quer dizer, eu não queria gritar, eu não queria me exasperar, mas eu acabei de fazer isso nesse momento e acabei de me arrepender. Já viram esse tipo de situação acontecendo? Então, isso significa que a gente precisa encontrar um funcionamento harmônico entre a mente racional e a mente emocional. Nenhuma das duas é a melhor, nem mais importante, nem menos importante, mas elas precisam funcionar juntas, tá ok? E a gente falando aqui sobre mente, a gente vai lembrar que a gente é espírito, ou seja, esse espírito, ele tem uma possibilidade, ele tem uma mente que aprende, que absorve conhecimentos, que raciocina, que cria realidades, que resolve problemas, mas como ele vai reencarnar, e ele necessita, ele não pode evitar, ele não pode evitar de reencarnar, o que acontece? Em algum momento, esse ser espiritual precisa se conectar com aquele corpo, ele precisa atuar sobre essa matéria do corpo físico. Tá? E isso, então, é feito em grande potência, né? Em grande possibilidade para nós, a partir da nossa ação espiritual sobre as estruturas cerebrais. E essas estruturas cerebrais, elas nos ajudam a perceber, reconhecer, sentir, raciocinar. Tá? E isso é possível, então, de que maneira? Vamos lá, a gente tem uma resposta lá na Gênesis, no capítulo 14, que é um dos meus capítulos preferidos da codificação inteira. Não sei se é o capítulo de mais alguém aqui, mas para mim é. Eu acho um capítulo fantástico, porque a gente nunca enjoa de descobrir coisas nesse capítulo, né? Então, veja só, a Gênesis é o capítulo que fala dos fluidos, e aí ele fala das propriedades dos fluidos, fala do perispírito, fala das sensações dos espíritos, como ela acontece, mas a gente vai pegar só um pouquinho, assim, para aguçar a curiosidade, e aí depois talvez a gente possa, com mais vagar, ir lá e ler o texto, porque vale muito a pena. Então, como é que esse ser espiritual se liga ao corpo? Veja só, através do perispírito. E aí, sobre o perispírito nós lemos que ele é o corpo fluídico dos espíritos e que ele é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. Um dos mais importantes, certo? E ele é o quê? Ele é uma condensação desse fluido cósmico universal, né, em torno de um foco de inteligência ou alma. O que é um foco de inteligência? É um espírito que inicia a sua vida individualizada. Então, ele, a partir daquele momento em que ele se torna uma individualidade, que ele se destaca, né, do princípio inteligente universal e se torna uma individualidade, ele como que chama para si, ele atrai para si essa camada de fluidos e ele então torna-se um ser, não só individualizado, como um ser capaz de certas percepções e de certas ações que, se ele não possuísse o perispírito, ele não teria. E aí diz mais aqui, diz o seguinte: já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível, ou seja, aquela matéria sutil que se transformou no perispírito é a mesma matéria que se transformou no nosso corpo físico em graus diferentes
de condensação, em estados diferentes, mas que atuam um sobre o outro, não é? E isso permite que nós, munidos, né, de um perispírito, nos tornemos aptos a encarnar num corpo físico. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, né? Porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas. Então, quer dizer, esse perispírito que aqui temos conosco, que não o vemos, né, no seu estado normal ou até no nosso estado normal, né, quando não estamos em estado alterado, ele conserva a sua imponderabilidade, quer dizer, ele não pesa, tá? Ele continua sendo aquela ponte de ligação com os fluidos ambientes, com os outros seres desencarnados que estejam no ambiente. Ele continua permitindo que nós acessemos as comunicações mediúnicas, e isso faz com que ele tenha uma possibilidade para nós que é muito, muito, muito importante. Ou seja, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual ele percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Então, ou seja, aquilo que o nosso corpo, que a nossa matéria densa não sente, o perispírito percebe. Então, muitas vezes é exatamente aquela sensação vaga que você não sabe descrever. E aí você fala assim, ai, nossa, eu entrei nesse lugar, parece que eu senti um frio estranho, ou, ai, eu entrei nesse lugar, parece que eu não estou bem, mas você nem sempre consegue definir. Por quê? Porque não é uma sensação física. Não é como se você dissesse assim, ah, eu estou com dor de cabeça, a minha cabeça está doendo. É uma sensação vaga. Por quê? Porque ele, sendo um órgão sensitivo de natureza semimaterial, ele não tem sensações localizadas como o corpo físico. Já devem ter visto esses testemunhos, ou essa forma dos espíritos dizerem, por exemplo, não, eu enxergo pelo corpo inteiro, quando eles estão no mundo espiritual. Por quê? Porque nós, na matéria, enxergamos através dos olhos, mas o perispírito enxerga através de si todo. Ouve, sente as impressões, né? É por isso que, às vezes, quando a gente vai falar desse tipo de sensação, ela se torna vaga. E aí, veja só, as propriedades do fluido perispírito podem nos dar, então, uma ideia, tá? Que ele não é de si mesmo inteligente, ou seja, esse fluido, ele não é inteligente porque ele não veio do princípio inteligente, ele veio do princípio material, ele veio do fluido cósmico universal. E ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. Ou seja, em alguns momentos, dependendo do grau de sensibilidade ou do nosso estado íntimo, nós somos capazes de perceber e descrever sensações que são absolutamente espirituais, né? Mas nem sempre, a maior parte do tempo, no comum, no cotidiano, a gente sente isso de uma forma vaga e não sabe como explicar. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente entra no campo das emoções, né? Por quê? Porque muitas vezes essas sensações que nós experimentamos, elas são experimentadas como emoções, né? Ai, de repente me deu uma tristeza. Quem já sentiu assim uma tristeza sem causa aparente, sem um motivo visível, plausível, algo que você fala assim, não, eu estou triste por causa disso. Não, às vezes, de repente é uma tristeza
que às vezes tem a ver com alguma coisa, com uma aproximação espiritual, com o fato de nós estarmos diante de uma situação que no passado pode já ter sido para nós fonte de tristeza, ou onde ocorreu uma perda, ou onde aconteceu algo muito triste, muito difícil, e eu sinto essa tristeza. E só que aí o que acontece? Como eu estou no corpo físico, eu sinto essa tristeza em algum lugar do meu corpo. A gente fala assim, ai, meu coração ficou apertado. A rigor não tem ninguém apertando o meu coração, mas eu tenho a sensação física de coração apertado. É como quando a gente tem medo, a gente fala assim, ai, minhas pernas bambearam. Será que o medo está nas pernas? Não, mas eu tenho essa sensação quando eu sinto medo. E existem outras também, né? Essas sensações, elas são muito importantes para a gente identificar o que a gente está sentindo e para a gente perceber que a gente precisa fazer alguma coisa, muitas vezes, a respeito com essas sensações. Porque, por exemplo, se a gente vive com o coração apertado, vive com o coração apertado, vive com o coração apertado, a gente precisa procurar ajuda, né? A gente precisa descobrir por quê, ou pelo menos a gente precisa procurar uma forma de alívio antes que essa sensação ela se torne uma sensação física ou um problema físico, porque como o perispírito está ligado, né, no físico, e como essas emoções são muito fortes, elas atuando ali, elas começam a modificar o funcionamento dos órgãos físicos, né? Então é bastante estudada, né, a relação entre os estados emocionais e as doenças e as enfermidades que a gente acaba desenvolvendo, e que se a gente aprender, né, um pouquinho mais, a gente pode talvez diminuir esse efeito ou até evitar. A inteligência emocional, ela serve para isso, ela serve para entender e lidar com as nossas próprias emoções e sentimentos. Ela serve para entender e lidar com as emoções e sentimentos dos outros. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais desse caminho. E ela permite conexão. Porque muito embora às vezes a gente sinta uma profunda conexão intelectual com alguém, né? Então eu estudo um assunto e você também estuda esse assunto, e a gente se encontra na internet e começa a discutir esse assunto, ou porque nós temos uma afinidade intelectual, e isso nos aproxima de uma certa forma. Embora possa existir uma conexão intelectual, de fato nós nos conectamos com as pessoas por meio da emoção, por meio daquilo que transmito e daquilo que percebo. Não é assim? Às vezes a gente está num lugar com um monte de gente e a gente está chateado ou triste ou aconteceu alguma coisa, a gente está num lugar com um monte de gente, mas a gente está se sentindo sozinho. A gente está se sentindo perdido. E num determinado momento alguém chega perto de você e fala assim, olha, eu estou percebendo que você não está legal, aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Então essa aproximação, né, esse afeto, essa ligação, muitas vezes é o alívio que aquela pessoa necessita, ou é a porta que aquela pessoa necessita para começar a entender, ou a falar, ou expor esse problema. Então esse tipo de conexão é uma conexão emocional, tá? Por que ela é emocional? Porque a gente hoje em dia muitas vezes vê pessoas enfrentando situações tristes, terríveis, dramáticas, e parece que ninguém liga. Já tiveram essa sensação? Né? Problema dele. Essa é uma falta absurda de conexão emocional, né? Mas ela acontece. E às vezes parece que isso aumenta em torno de nós e mostra o quanto isso é terrível e quanto que isso nos prejudica e empobrece a nossa vida. Então vamos lá para alguns exemplos, né, de básicos e práticos, né? Então, poxa, eu acabei de conseguir comprar o carro do meu sonho, né? Então a primeira ideia que me vem, poxa, eu amo velocidade. Quem aqui gosta de carro veloz? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Né? Quem não gosta? Né? Eu conheço vários, né? Mas tudo bem, eu amo velocidade, né? Então, eu quero ver tudo que esse carro pode dar. Essa talvez fosse o primeiro movimento.
Mas aí, essa minha paixão, essa minha vontade, essa minha paixão, será que ela pode simplesmente se exteriorizar sem consequência? Depende. Veja só, muitas vezes eu preciso vir, né, para o outro lado, para o outro sentimento, eu tenho que vir um pouco para o racional e falar assim, não, calma aí, minha família está no carro. Ou então, eu sou um pai de crianças que precisam de mim, eu não vou querer me arriscar, eu não preciso disso. O que eu vou provar correndo demais com o meu carro? Tá? E ainda mais em situações em que isso não pode acontecer de forma alguma, né? E que a gente às vezes vê por aí. Olha só, uma tragédia cotidiana. Quem já ficou assim desolado porque o celular caiu e quebrou? Acontece, né? Parece que o mundo desabou. No entanto, às vezes a gente fala assim, ai que tragédia, e agora? Cadê meus contatos? Cadê minhas fotos? Como é que eu vou fazer? E meus grupos? Como é que eu vou me comunicar? Então aquilo, a primeira sensação, né, é muitas vezes de pânico. Porque, infelizmente, né, o celular hoje ele adquiriu um status central na vida da maioria das pessoas. Não que ele não seja útil e não que a gente não precise usá-lo, tá? Ele é útil, mas muitas vezes essa utilidade se perde diante do exagero com o qual a gente se envolve, né, em tudo que está acontecendo ali na tela do celular. Mas aí, em vez disso, eu posso falar assim, não, calma, isso tem solução. Quer dizer, eu primeiro preciso descobrir o que aconteceu, preciso descobrir se tem conserto. Né? Não adianta desesperar, vamos buscar uma solução. Tudo isso, então, vamos dizer, a gente sentir uma coisa e ser capaz de refletir em cima ou de não agir impulsivamente, isso é um resultado de desenvolvimento de inteligência emocional. Ela então permite isso, gerenciar emoções próprias. Às vezes você está diante ali de um colega de trabalho, ou de uma pessoa que fala uma coisa para você, que é um absurdo tão grande para você, porque para ela não é, mas é um absurdo tão grande que você tem vontade de falar um monte de coisa naquele momento mesmo. Mas aí você fala, não, eu vou criar uma situação, né, com meu amigo, com meu colega. Não, o que eu faço? Naquele momento eu reflito, né, antes de reagir, eu reflito e falo assim, não, eu vou deixar para conversar isso com ele uma hora uma hora mais favorável, né, num momento de um jeito que eu pense melhor nas palavras antes de sair despejando o quanto eu acho aquilo absurdo, insensato, enfim. Isso é gerenciar as emoções. Isso também permite conectar emoções alheias. Por quê? Porque quando eu começo a perceber como eu me sinto, eu me torno sensível para o que o outro sente também. Quando eu sei o quanto que uma situação de tristeza ou de irritação mexe comigo, eu também começo a entender como que isso mexe com a outra pessoa. E isso faz uma diferença imensa na nossa vida. Por quê? Porque a gente vai, não de uma vez, tá? Não de uma vez, porque isso é difícil, mas a gente vai começando a diminuir o nosso grau de julgamento, que é uma das coisas mais sensacionais que a gente pode conseguir fazer nessa vida em termos de evolução, né? Parar de achar que a gente sabe o que é melhor para o outro, ou que a gente sabe que o outro está agindo de um jeito por determinada razão, ou é porque ele é isso, ou porque ele é aquilo. Então, esse parar de julgar é muito... Ele vai nos ajudar e vai ajudar muito as pessoas que convivem conosco. Quando a gente conecta as emoções alheias. Vejam só, eu vou dar um exemplo muito simples, né? Um exemplo de escola. Outro dia eu estava numa conversa com professores e a gente estava falando sobre a criança que chora, né? E como a primeira reação à criança que chora, em geral é, ai, para de chorar, não é? Primeiro porque a gente não quer ver a criança chorando, ou seja, isso para a gente é um tormento, é um incômodo, né? E segundo,
Porque muitas vezes a gente não dá um passo para descobrir por que ela está chorando. E esse chorar, se a gente lembrar que a gente também chora, e às vezes a gente chora ouvindo música, a gente chora vendo filme, a gente chora porque aconteceu alguma coisa muito triste na nossa vida, esse chorar tem uma base, ele tem um fundamento, não é alguma coisa que eu ligo e desligo. Mas às vezes, por exemplo, na situação da escola, diante do aluno, aquilo se torna alguma coisa que a sua primeira vontade é desligar aquele choro, né? Ai, para de chorar. Né? Gente, o choro é praticamente um continente vasto. A gente chora de muitas maneiras e por muitas razões. Criança, quando é bem pequenininha, ela chora porque ela tem cólica, ela chora porque ela está com fome, ela chora porque a fralda está molhada. Depois, né, de um tempo que a gente está bastante ali, grudado na criança, a gente começa a entender, isso é fome, isso é dor de barriga, tá? Mas maior um pouquinho, ela chora muitas vezes por tristeza, ela chora muitas vezes de raiva, não é? E quando a gente pensa em chorar de raiva, eu me lembro de uma imagem que é sempre a imagem da Chiquinha do Chaves chorando. Vocês já viram a Chiquinha do Chaves chorando? Aquele choro de raiva, quer dizer, por que as coisas não são como eu quero? Né? Então, às vezes a gente precisa entender que o choro tem várias, né? Ele tem várias causas e ele tem vários motivos, ou seja, se esse motivo é grande, é sério, é relevante, ou se esse motivo é simples e passageiro. Então, veja, não adianta a gente achar que a gente faz uma criança parar de chorar, né? Só pedindo, ou só dando o celular para ela brincar. É muito pouco. Quando a gente começa a conectar emoções alheias, a gente começa a ter um outro tipo de entendimento e um outro tipo de atitude. Veja só, isso também serve para a gente criar automotivação e paz íntima, porque, veja só, antigamente, se a gente vivesse desafios terríveis e se tudo desse errado, a gente ia desistir, a gente ia jogar a toalha e a gente ia reclamar um monte ou a gente ia desabafar com alguém. Mas hoje, como a gente sabe que o desafio faz parte da vida e que às vezes dá tudo certo e às vezes nem tudo dá certo, o que a gente faz? Fala assim, não, tudo bem, ainda não deu certo. Né? A partir de agora, eu já sei como Thomas Edison fez, né? Eu já tenho 90 e tantas experiências sobre como não fazer uma lâmpada. Agora eu só preciso inventar uma lâmpada que acenda. Conhecem essa história dele, das tentativas de criar uma lâmpada? Então, a vida às vezes é assim, se a gente realmente está em busca de um objetivo, se a gente quer realizar um projeto ou até algo na nossa própria vida íntima, a gente às vezes tem que entender que não vai dar certo na primeira, não vai dar certo na segunda, mas não é porque não deu certo que a gente não deva persistir e tentar de novo. E muitas vezes pedir inspiração, ajuda espiritual. Poxa, o que eu posso fazer, né, da próxima vez para funcionar melhor do que dessa vez? E usar tudo isso para atingir objetivos, tá certo? Então, por exemplo, às vezes você vai ter uma prova, você vai prestar um concurso, mas de repente no seu grupo de WhatsApp estourou lá um assunto quentíssimo e você quer participar porque aquilo mexe com você e você tem a sua opinião e você quer dizer a sua opinião para os outros, mas sabe, não, daqui a pouco, se eu for daqui a pouco prestar um concurso, é melhor eu ficar tranquilo agora. Quando passar a prova, depois que eu descansar, eu vou ver lá se esse assunto ainda está quente, porque esses assuntos às vezes são assuntos de momento, né? Se resolvem sozinhos. Aí, se eu achar que eu realmente devo, eu vou dizer o que eu penso, se é que eu acho que é realmente importante. Então, a gente aprende a selecionar, quer dizer, se eu preciso estudar, e se eu tenho um objetivo profissional, por exemplo, eu sei que os meus amigos estão todos indo para a balada, mas eu hoje preciso estudar, porque na segunda-feira eu tenho uma prova que vai ser muito importante, ou que vai ser fundamental nos meus estudos. Eu preciso desenvolver isso, eu preciso ter essa capacidade de agir não por impulso,
mas com a intenção aliada a esse senso de propósito de vida que nós temos, ou seja, perceber o que é mais importante entre coisas que num determinado momento aparecem no seu campo visual como importantes. E aí, bom, sobre quais são as emoções primárias, existem várias. Naquela animação Divertidamente, a gente tem 5, né? E aí tem gente que diz que são 4 e tem gente que diz que são 6. Então, eu já coloquei a lista maior, porque aí fica mais fácil da gente identificar e cada um usa aquela que preferir. As emoções primárias, então, elas são raiva, medo, alegria, desprezo, surpresa, tristeza e aversão. Tá? Para uma linha, uma faixa, né, dos teóricos da emoção, elas são essas aí. Lá no Divertidamente era a tristeza, a alegria, o medo, a raiva e o nojo. Tá? Por quê? Por que a gente está falando isso? Porque algumas dessas são, às vezes, combinações daquelas, então elas já não são primárias. Tá? Mas, enfim, como para a gente reconhecer, a gente precisa nomear, quando a gente descobre os nomes e consegue perceber o que é que a gente realmente está sentindo naquele momento, a gente ter essa lista ajuda, né? Porque você vai falar assim, mas a surpresa, ela é uma combinação de tal com tal. Mas não, o que eu fiz? Eu fiquei surpresa nesse momento. E como a gente não sente normalmente uma emoção só, mas a gente sente várias, então a gente tem os estados emocionais, que são aqueles que muitas vezes a gente diz que são positivos, né, que juntam, né, uma série de sensações internas e emoções positivas. Não, eu estou entusiasmada, eu estou confiante, eu estou determinada. Isso é um estado emocional, tá? E às vezes eles são negativos. Não, eu estou chateado, eu estou desmotivado e eu estou achando que nada disso vai dar certo e eu estou querendo desistir de tudo. Isso também é um estado emocional. Tá? Normalmente elas são mais coisas combinadas, não são só as emoções primárias, são coisas que a gente lembra, que mistura com coisas que estão acontecendo, ou que a gente associa dentro da cabeça da gente e fazem a gente se sentir bem ou mal. E esses estados positivos e negativos, veja, isso é muito interessante, porque eles nada mais são do que interpretações das situações. Sabe, quando a gente olha para alguma coisa que está acontecendo, a gente pode se sentir bem, pode se sentir mal, pode se sentir péssimo, pode perceber que as coisas estão ruins, mas a gente ter certeza que elas vão melhorar. A gente pode não ter a menor ideia do que a gente vai fazer, mas a gente pode saber que em algum momento a gente vai ter uma ideia, ou uma inspiração, ou a ajuda de um amigo, ou encontrar alguém que vai nos ajudar. Então isso acaba formando, né, a nossa forma habitual de sentir, que normalmente ela é meio oscilante. Se a gente se observar durante o dia, né, tem hora que a gente está desanimado, que a gente não quer saber de nada, depois a gente fala, não, eu vou lá resolver aquele problema, mas agora eu não estou afim de arrumar a cozinha, não, agora eu vou arrumar a cozinha. É mais ou menos assim. Para mim normalmente é com arrumar a cozinha. Eu olho para a cozinha olha para mim assim. Eu falo, daqui a pouco eu vou aí. Certo? E aí, para a gente perceber como é que a gente se sente, a forma mais simples de falar sobre isso, que eu consegui encontrar, se um dia eu encontrar uma outra, eu também vou atualizar esses slides, é que existem 3 passos. Quer dizer, o primeiro é o identificar, é por isso que a gente dá nome, quer dizer, como é que eu estou agora? Pensa um pouquinho, fecha o olho ou respira umas 2 vezes profundamente e pensa, como é que eu estou agora? Eu estou animado, eu estou sonolento, eu estou querendo sair, eu estou querendo falar alguma coisa que eu acabei de ver ali, que me chamou a atenção.
O que eu estou sentindo? Eu estou triste porque aconteceu alguma coisa que me entristeceu. Eu estou com raiva porque quando eu cheguei aqui eu pensei que o tema ia ser diferente e agora eu estou aqui perdendo meu tempo. O que é que eu estou sentindo? Essa sensação, ela se associa a um nome. E quando a gente dá nome para as coisas, isso é muito legal, porque a gente aprende a lidar com as coisas. Quando a gente tem sensações e a gente não dá nome, a gente dificilmente sabe o que fazer com aquilo, tá? E aí depois vem o expressar, quer dizer, desde que eu identifico aquilo que eu estou sentindo, eu expresso de algum modo, né? Nada mais automático, às vezes é quase espontâneo, né? Se eu estou alegre, eu abro um sorriso, né? Se eu estou alegre, eu chego na casa espírita abraçando todo mundo. Ai, que saudade, que bom que você veio, nossa, que bom que nós estamos aqui hoje, né? Mas se eu já chego na casa espírita meio chateado ou meio irritado, eu já nem quero conversar muito, eu cumprimento só alguns assim. Normalmente se alguém está lá, eu falo assim, não, aquele lá está lá, deixa ele lá que eu estou meio chateado, eu vou andar para cá um pouquinho. Mas se eu estiver alegre, eu falo assim, vem cá, você que está aí, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se vê? Tá? Esse expressar é um caminho natural, né? Embora muitas vezes ele não ocorra, ele é um caminho natural. E quando eu expresso, eu aprendo a utilizar, que é quando a gente fala do gerenciar, ou seja, para que eu vou usar minha alegria hoje? Né? Para que eu vou... como é que eu vou lidar com o meu medo, por exemplo? Né? Conheci muitas pessoas com quem conversei, não sei porquê, elas acabaram aparecendo no momento da minha vida, pessoas que tinham assim muito medo de dirigir automóveis, né? E aí, mas ao mesmo tempo elas sentiam uma necessidade, porque precisavam, porque facilitaria, agilizaria o cotidiano, uma série de vantagens. Então, o que é que está acontecendo comigo? Ou, poxa, de onde vem esse medo? E justamente eu tenho uma amiga em Jundiaí, ela e o marido, eles são psicólogos de trânsito. E eles vão, eles sentam junto com a pessoa, né, a partir de um determinado ponto da terapia, eles sentam junto com a pessoa no carro e aí vamos ver, vamos lá, vamos conversar, vamos ver como é que você se sente, onde é que você percebe que não consegue ir adiante e por quê. E a partir desse trabalho, essas pessoas retornam a dirigir. Esse exemplo para mim é bastante significativo, porque quando eu tirei carta, eu fiquei 5 anos sem dirigir. E eu tive uma experiência assim, não muito agradável, né? Logo que eu tirei a habilitação. E aí, mais para frente, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa que também, né, era psicólogo, mas não atuava como psicólogo naquele momento. E ele falou assim, mas por que você não dirige? Ia te ajudar tanto, ia facilitar a sua vida? E eu com preguiça, né? Não quero, imagina, tá bom assim, eu ando a pé, eu ando de ônibus, não tem problema, né? Naquela época não tinha Uber. Aí, ele falou assim, não, vamos lá, vamos pegar o carro, né? E até às vezes a gente pegava o carro do meu filho e às vezes a gente pegava o carro do pai dele. Ele falou assim, não, vamos dirigir um pouquinho? Vamos lá? Tal, vamos. E eu com aquela preguiça, eu não queria, tal. Até que a gente começou dirigindo em lugares que não tinha trânsito nenhum, que sabe aquele loteamento novo, que só tem terreno e tem rua asfaltada, aí você manobra, se você parar no meio, você não vai causar nenhum problema. E aí, se eu fazia bobagem, ele não falava nada, porque eu acho que boa parte do meu bloqueio era esse, né? Não posso fazer bobagem, né? Não posso estragar o carro. E a partir dali, depois a gente começou a dirigir na vila que tinha perto, que já tinha algum movimento, subida, descida, alguma coisa, né, pedestre. E isso foi assim, levou acho que uns 3 ou 4 meses, a partir de um certo momento, eu já estava dirigindo no centro da cidade. Mas o que foi isso? Eu não sei explicar para vocês aonde foi que esse medo foi embora. Ele foi saindo, eu não sei dizer. Mas ele foi saindo e ele deixou de existir. Então, depois de 5 anos sem dirigir, eu voltei a dirigir.
Ou seja, aprendi um jeito de lidar com um medo que eu nem sabia direito do que era, tá? E esse utilizar vai me ajudar a identificar de novo, porque é um ciclo que vai gerando aprimoramento. Quanto mais eu pratico, melhor eu me torno, como tudo na vida. E esse identificar, ele está associado a algumas situações. Por exemplo, às vezes a gente fica bravo ou fica triste, a gente nem percebe que a gente está daquele jeito, a gente não sabe dizer o que está acontecendo. Então, eu não sei o que está acontecendo comigo, tá? E aí, essa insensibilidade, ela é compensada pelo nosso organismo, porque eu vou tendo sensações físicas. Ai, a minha cabeça está doendo, o meu coração está apertado, as minhas pernas estão tremendo, a minha vista escureceu. E a partir das sensações físicas eu começo assim, poxa, o que está acontecendo comigo? Até chegar um momento em que eu falo assim, nossa, meu coração está apertado, isso é porque eu estou triste. Por que será que eu estou triste? Né? O que me entristeceu hoje? Ou, nossa, eu tô assustada, eu estou tremendo, eu estou com medo, mas eu estou com medo de quê? Será que esse medo faz sentido ou não? E a partir dessas sensações físicas, muitas vezes a gente começa a sentir esse abalo, né? Por exemplo, quando a gente fica muito alegre, é bom a gente falar de alegria, a gente quer pular, a gente quer abraçar, a gente quer falar, quer contar o que aconteceu. Então, esse abalo no nosso estado rotineiro, ele ajuda a gente a identificar o que a gente está sentindo. O segundo momento é o expressar, né? A gente expressa através de falas, né? Não só do que a gente diz, mas da forma como a gente diz, a intensidade, o volume da voz, ou às vezes nós mudamos, né? Como a gente tem o aparelho fonador, é diferente quando a gente fala de algo que nos faz bem e quando a gente fala de algo que nos faz mal ou que a gente está com raiva, tá? Então, essas falas se tornam expressões não só pelo conteúdo em si, mas também pela forma. Os gestos e atitudes, né? Então, eu estou pulando de alegria, eu estou abraçando todo mundo, porque eu fiquei contente, eu quero transmitir isso para as outras pessoas. E tudo isso, quando a gente vai percebendo isso, a gente começa a diferenciar o que a gente de fato está sentindo. Eu me torno capaz de identificar como é que eu estou. Quer dizer, nossa, ontem eu estava tão feliz, parecia que estava tudo tão lindo, o céu tão azul. E hoje eu acordei e parece que eu estou tão irritada que eu não quero nem sair da cama. Né? O que está acontecendo? Começo a diferenciar a partir dessa observação. E aí eu consigo utilizar, porque desde que eu começo a me observar, eu me torno capaz de perceber o que me causa bem-estar, o que me causa estados emocionais positivos e o que me causa estados emocionais negativos. Então, às vezes, por exemplo, a gente está ouvindo um tipo de música que está deprimindo ou que está deixando a gente triste. Então, eu já sei que se eu for lá e colocar uma outra música, que normalmente a gente tem essas preferências, se eu colocar essa outra música, eu provavelmente vou me sentir melhor, né? Eu vou ficar mais emotiva, mais afetuosa, ou eu vou ficar mais alegre, ou eu vou ouvir uma música que vai me ajudar a me sentir mais confiante, tá? Ou mais alegre, mais feliz. E esse utilizar, essa percepção das causas e efeitos é que me torna capaz de estabelecer conexão com as outras pessoas num nível mais consciente. Tá? Porque eu também consigo perceber o que causa tristeza, o que causa irritação no outro e desse modo passar a interagir, né, com essa outra pessoa, se possível, para ajudá-la. Então, todos eles são atributos da inteligência emocional. Conectar-se emocionalmente e interagir com a emoção de outras pessoas, né? Veja só, isso me torna muitas vezes capaz de identificar de novo em mim mesmo o que está acontecendo. O que eu observo e auxilio no outro me traz de volta para mim mesmo. Então eu consigo identificar. Veja só, eu tenho lá um teste para responder
Eu estou muito nervoso porque tem muita coisa envolvida nesse teste, ou uma nota que eu preciso, um concurso, um exame. E aí eu falo, poxa, é melhor eu me acalmar antes de responder. Bom, mas como é que eu me acalmo? Bom, eu vou fechar os olhos, eu vou pensar numa canção, ou eu vou fazer uma prece, eu vou buscar uma sintonia, eu vou muitas vezes... cada pessoa é uma, mas eu posso, por exemplo, ter imagens que eu sei que me acalmam. Então eu fecho os olhos e me vejo sentada à beira de um riacho, sentada na sombra, sentindo a brisa e respirando calmamente e trazendo de volta, né, essa minha sensação para um estado de calma. E a inteligência emocional, então veja só, ela está ao seu e ao nosso alcance. Ela permite entender o que eu quero para si, para mim, entender o que você quer para si também, e agir conforme os seus propósitos e metas, né? Então eu falo assim, não, agora eu estou triste, mas amanhã eu vou estar legal e eu vou fazer tudo de novo. Hoje não deu certo do jeito que eu queria, mas amanhã eu vou continuar tentando. Permite saber se controlar, saber o momento, a forma e a intensidade de expressar o que está sentindo, saber atuar e decidir em crises, o que é uma habilidade assim não muito comum, né? Porque normalmente quando tudo fica em crise, todo mundo fica apavorado e sem saber o que fazer, aí precisa ter alguém, né, com a cabeça, entre aspas, ou com a emoção um pouco mais no lugar, e que ajude a orientar sobre o que se vai fazer a respeito. A inteligência emocional permite conectar-se plenamente com seus pares, colegas, professores, equipe, comunidade, né? E permite criar relações fortes e duradouras, né? Pois não. É inevitável para mim não pensar na arte quando você fala dessas 3 etapas. Sim. Né? De identificar, expressar, interagir. Isso me lembra as terapias artísticas. Sim. Que às vezes a gente esquece delas, né? Esquece da arte em si. E fica focado só na técnica, no método, na parte intelectual. Exatamente. Né? Para mim, e principalmente para as crianças, que às vezes não sabem reconhecer, né, o que elas estão sentindo, às vezes cantar, dançar, tocar um instrumento, né, vai ajudar mais do que, sei lá, olhar o celular. Mexer com tinta, né? Né? A gente veste a criança, né, bem assim, coloca um monte de plástico no chão e pronto, toma tinta, e, né, uma tinta que não, evidentemente não seja prejudicial à saúde, e vamos ver o que acontece. Giz, né? A gente coloca um papelzão na parede, né, para ela não sair riscando a parede, e é assim mesmo, muitas vezes é desse modo que ela própria, né, consegue dizer coisas e a gente consegue ajudar, né? É fato. E o criar relações fortes e duradouras, porque as relações fortes e duradouras são fundamentadas em conexões reais, né? Então, a gente não cria relações duradouras porque a gente acha bonitinho ou interessante, ou porque a gente saiu algumas vezes. É porque a gente começa a perceber que quando a gente fala de alguma coisa, o outro está quase enxergando o mesmo panorama que a gente. E ele está respondendo com coisas pelas quais a gente anseia. E essas respostas vão criando, né, aquele vínculo de afeto que, na verdade, é o que torna as amizades tão fortes e os relacionamentos tão fortes. O que não dá também para a gente fazer com a tela do celular, né? Com toda certeza. Isso tudo ao nosso alcance. E para fechar, eu trouxe uma frase do Daniel Goleman, né, que foi o primeiro, assim, a primeira pessoa que propôs, né, e até hoje tem um best-seller, que é Inteligência Emocional, que veio falando sobre esse assunto, e ele diz o seguinte, vejam só, em torno da educação. A escola pode ensinar a criança a cultivar carinho e compaixão. Não se trata apenas de fazer o exercício mental de se colocar no lugar do outro. Diz respeito a, de fato, estar pronto para ajudar. Certo?
Então, esse estar pronto para ajudar, conectar-se a ponto de poder interagir e fazer algo de fato, é o pulo do gato da inteligência emocional. É quando a gente descobre que a gente ajuda o outro e se ajuda enquanto a gente está nessa interação e nesse movimento, e é onde a gente também espiritualmente cresce e evolui, ok? E como é que a gente vai fazer isso? Será que alguém vai fazer essa mágica para nós? Não. Só nós podemos fazer isso, quer dizer, só nós podemos dar esse salto, só nós podemos passar a sermos observadores de nós mesmos e passarmos a ser observadores do meio em que nós estamos e da forma como nos sentimos e do que fazer a respeito. Não se trata de uma disciplina sobre a qual a gente lê um livro e sai especialista, escreve um artigo, responde uma prova e está pronto. Não tem como fazer isso, porque todo dia a gente está diante de uma situação nova. E essa situação nova, ela tem exatamente a ver com o contexto e com o quadro das qualidades que nós estamos aqui para evoluir. Então, todo dia você pode ter certeza que desde que você acorda, você está diante de uma lição imprescindível para o seu progresso, para a sua evolução, para a sua felicidade. Todos os dias. E não existe nenhum movimento e nenhum pensamento que seja inútil, e não existem oportunidades que, se jogadas fora, não venham a nos fazer falta mais adiante. E eu acho que eu cumpri o horário, que era também uma meta, né? Não segurar vocês aqui além do necessário, mas usar a maior parte do tempo que eu pudesse para trazer algo que talvez seja útil e importante para vocês, como um dia, anos atrás, se tornou importante para vários grupos nos quais eu estive e com os quais eu tive possibilidade de aprender e também de compartilhar um pouco desse conhecimento. Eu queria agradecer muito a atenção, os olhares atentos, os sorrisos, sabe? A sobrancelha que faz assim, diz muita coisa, tá? E até como o cochilo também diz muita coisa, né? Sim, porque a gente aprende que as coisas, que a gente não diz tudo com palavras, né? A gente diz as coisas com a gente inteiro, né? Tudo em nós reflete aquilo que somos e aquilo que sentimos. Muito embora muitas vezes as palavras falem diferente, porque o cérebro quer falar diferente, né? Mas a expressão maior é daquilo que está no nosso coração. Um grande abraço, muita paz a todos e tomara que a gente ainda se veja por aí, porque eu fiquei muito feliz com a sua audiência, com a sua atenção, espero ter sido útil. E só para a gente encerrar, eu queria ler um poema para vocês, que para mim é um poema que ele é repleto de emoção. E ele foi escrito também sob muita emoção, que é uma biografia em verso de Anália Franco. Quem já ouviu falar de Anália Franco? Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Anália, tá? Esta é a história real de uma jovem decidida a fazer algo de bom com o tempo de sua vida. Com a vontade que ardia lá no fundo do seu peito e um grande amor às crianças, crianças de todo jeito. O Brasil ainda vivia os tempos da escravatura. As crianças libertadas, sem família nas estradas, não tinham vida segura. Foi onde Anália encontrou sua grande vocação, acolhendo esses pequenos sob sua proteção. A doce professorinha conseguiu um bom lugar, alugando uma fazenda onde pudessem morar. Com roupas, casa, comida e uma boa educação, tinham a oportunidade de futura profissão.
E embora não fosse fácil fazer o branco entender, sentia gosto de ver a criançada aprender. Para terem sempre bondade, Anália Franco ensinava os princípios da fé viva em que se resguardava. Pois no exemplo de Jesus, colheu força e paciência para seguir inquebrantável, mesmo em dura experiência. E deu para fundar escolas, 1, 2, 3 e mais. E deu para escrever tratados, fundar casas maternais, ter romances publicados, fazer peças teatrais. E assim corriam os anos dessa mulher toda amor, que se fez mãe e amiga, irmã na alegria e na dor. Vieram tempos difíceis, de guerra e de epidemia, e de falta de dinheiro e do pão de cada dia. Mas se faltava dinheiro, coragem tinha de sobra, e sempre achava maneiras de continuar sua obra. Quer fosse pedindo ajuda em favor da meninada, quer fosse escrevendo artigos para ter um país melhor. Fundou até uma banda e um grupo de teatro que viajou pelo interior. Até que chega a sua hora de partir para o outro lado. Anália está tão tranquila na fé que a tem sustentado. E vão brotando as sementes que aqui havia plantado. Outros vêm continuar o trabalho começado. Mas de onde está, olha a terra, a fome, o frio, a tristeza, e volta aos seus pequeninhos, iluminando caminhos, como chama sempre acesa. Muito obrigada.